Fala galera, Marista, só alegria, toda hora e todo dia, o professor Rafael Lousada na sua companhia, professor do Colégio Marista Graças da província Marista do Rio Grande do Sul. Galera, estou aqui para comentar algumas questões do Enem que envolvem a habilidade 27. A habilidade 27 diz assim: calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequência de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. Em 2012, o Enem nos traz uma questão que cobre exatamente essa habilidade do estudante. A questão diz assim: um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constatando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área, de 30 mil metros quadrados, e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. O exercício é generoso porque ele nos informa ali, lembra o estudante, que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. A variância das produções dos talhões expressas em saca por hectare ao quadrado é... Aí vem a questão, gente. Nós sabemos, ou deveríamos saber, que a variância é igual ao quadrado do desvio padrão. Como a unidade pedida é em saca por hectare ao quadrado, o desvio padrão deve ser encontrado em saca por hectare. Lembrando que ele deu no exercício, no problema, o desvio padrão em 90 kg por talhão. Então eu tenho que fazer essa conversão de unidade. Então nós vamos fazer uma regra de 3 simples. A saca equivale a 60 kg, 90 kg equivale a x sacas, o que nos dá uma saca e meia, 1,5 valor de saca. Cada talhão tem 30 mil metros quadrados, o que equivale a 3 hectares. Ou seja, eu tenho 1,5 saca por 3 hectares. Já transformei a unidade, já fiz a conversão de unidade. 1,5 por 3 vai nos gerar 0,5. 0,5 o quê? 0,5 sacas por hectare. Esse é o nosso desvio padrão numa nova unidade de medida, sacas por hectare. Agora o que eu faço? Daqui para frente é só alegria. Por quê? Pego 0,5 e elevo ao quadrado. Vai nos dar a variância de 0,25 sacas por hectare ao quadrado. Alternativa letra E. Pode parecer. Galera, habilidade 27, na questão do Enem de 2012, vem comigo e não te perde. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Aí nós podemos ver ali o gráfico, Brasil, comportamento de emprego formal no período de janeiro a outubro. Na abscissa ali nós temos os meses, de janeiro a outubro de 2010. Na ordenada temos quantos empregos surgiram em cada período relacionado à abscissa. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Pessoal, nós devemos lembrar que para encontrar a mediana de um dado conjunto de valores, esses devem ser colocados em ordem crescente ou decrescente. E o valor que ocupa a posição intermediária será a mediana. Como são 10 valores, a mediana será calculada pela média aritmética simples dos termos que ocupam a quinta e a sexta posição. Por que isso, pessoal? Eu falei em valor intermediário. Eu tenho um conjunto com número de elementos pares. Então a gente faz aquela técnica. São 10 elementos, um número par, eu somo 1, 10 mais 1, 11. A metade é 5,5. Então, os valores serão os mais próximos desse valor intermediário. Os valores mais próximos inteiros. Então, 5,5, os inteiros mais próximos são 5 e 6. Por isso eu vou utilizar a quinta e a sexta posição. Ordenamos ali de forma crescente os valores, e conseguimos observar que os valores que ocupam a quinta e a sexta posição são, respectivamente, 212.952 e 246.875. Então, repito, a mediana será a parte inteira da média entre esses dois valores. Calculando a média, soma 2 valores, divide por 2, uma média simples, nós vamos obter 229.913,5. Como nos interessa apenas a parte inteira, o exercício foi bem claro, 229.913, alternativa de letra B. Galera, a questão do Enem de 2013, olha a habilidade 27 aparecendo aí mais uma vez. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais
das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram os seguintes: A, R$200, B, R$300, C, R$400 e D, R$600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então nós temos ali um gráfico de setor circular, né, pessoal? Dividido entre os valores A, B, C e D. Né, nós podemos observar ali que nós temos 50 hotéis na região A, 50 hotéis também na região B, temos 80 hotéis na região C e 20 hotéis na região D, que seria os 10%, né, totalizando os 200 hotéis pesquisados. Aí vem o questionamento do problema. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é... Então nós não podemos esquecer que a mediana é o termo central de um conjunto de valores. Neste caso, nós temos 200 hotéis. Então, mais uma vez, nós temos um conjunto com número de elementos pares. Como é que eu vou encontrar esse valor intermediário? 200 mais 1 faz a média. 100,5. Esse é o valor intermediário. Pega os dois inteiros mais próximos. 100 e 101. Então, terá que ser calculada a média aritmética simples dos valores das diárias do hotel que está na posição 100 e 101. Né? Então, nós vamos colocar esses hotéis de ordem crescente, de forma crescente os valores, né, dos hotéis. Através do gráfico, a gente vai fazer essa colocação. Então nós podemos perceber que após essa ordenação crescente, o hotel que está na posição 100 é um hotel que tem um custo de R$300 da diária. E o hotel que está na posição 101 é um estabelecimento com um custo de R$400. Portanto, fazemos a mediana através da média. 300 mais 400, 700. Por 2, 350, o que nos leva à alternativa de letra C.